Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a chamada crise da masculinidade no século XXI. Esse assunto que vem sendo tão debatido nas redes sociais, na televisão, aparece o tempo todo, nos veículos de comunicação. E nós vamos hoje falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, se você gostou do nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você conosco e clica também em curtir aqui embaixo. Bom, pessoal. Todos nós sabemos que nos últimos anos, principalmente no final do século XX para cá, as mulheres elas ganharam uma força na sociedade. Elas começaram a entrar no mercado de trabalho, alcançaram sua independência, alcançaram direitos iguais. E tudo isso é muito importante, Tudo isso tem uma importância muito grande, Com a independência, ela conseguiu ali, muitas vezes, não ter mais que aguentar abusos do seu marido, do seu cônjuge. Então, isso de certa forma foi uma coisa boa. Acontece que, de uns anos para cá, o chamado feminismo do século XXI, ele vem agindo de uma forma bem mais radical. E vem, de certa forma, pregando que todo homem seria um possível opressor, ou que todo homem seria uma pessoa possivelmente maldosa, colocando uma ideologia que, diferentemente do final do século XX ali, que as mulheres estavam lutando por igualdade, hoje em dia, muitas alas radicais já vêm reforçando um discurso que é, na verdade, de supremacia, Já colocando que no relacionamento do homem com a mulher, quem tem que mandar é a mulher, Quem escolhe as roupas do marido é a mulher, quem deixa sair para o futebol ou não é a mulher. E isso acaba ganhando parte do imaginário popular, Então, assim, dentro, de uma perspectiva cristã e como cristão, é óbvio que os homens eles têm que amar as suas mulheres acima de tudo, assim como diz a Bíblia. Mas a Bíblia também estabelece uma relação de liderança do homem na família. O homem agindo como protetor e como provedor daquela família. Isso inclui mulher e filhos, Nós não estamos falando aqui de um líder, de um cara abusivo, de um cara maldoso, nada disso. Mas de uma pessoa que exerce uma função de liderança dentro do lar. E, independentemente da mulher ter conquistado seu espaço na sociedade, isso não deve fazer com que os homens sejam todos considerados opressores ou que sejam todos diminuídos no seu aspecto de virilidade, na sua masculinidade, e nem mesmo que sejam retirados seus espaços no mercado de trabalho. O espaço do homem continua o mesmo de sempre. A coragem, a perseverança, a virilidade, a masculinidade do homem devem continuar as mesmas. Essa propaganda que vivem fazendo de ação, como se a masculinidade fosse uma coisa tóxica, é uma grande mentira. Porque, na verdade, a masculinidade é o que define o homem. A masculinidade é inerente ao homem. Está dentro do nosso hormônio, está na testosterona de cada um de nós. Então, essa propagação e essa ideologia vem afetando radicalmente os jovens, principalmente aqueles que estão lá na adolescência, que muitas vezes ainda não têm uma opinião formada e que são convencidos por ideologia desse tipo, que acabam criando uma divisão entre os sexos que na verdade não existe. Homem e mulher sempre foram complementares um ao outro, sempre se ajudaram ao longo de toda a história. E a partir do momento em que você cria uma separação, que você cria uma competição, você nada mais nada menos está fazendo do que criar ódio, gerar ódio entre as pessoas, questionar por que uma está acima da outra. E as coisas não devem ser assim.
O amor deve sempre reger as coisas, mas tudo por Deus foi criado com regras claras, com mandamentos claros. Então, dentro da perspectiva do cristianismo, a família ela tem uma hierarquia, ou seja, não existe filhos mandando em pais, não existe filho mandando em mãe, não existe mulher mandando no marido. Então, todas essas estruturas familiares que duraram durante séculos, milênios, fez com que a humanidade chegasse até hoje e se desenvolvesse ao que chegou até hoje. Então, se a humanidade construiu esse tipo de laço durante tantos anos, é porque muita coisa de certo e de correto tem aí, né? Inclusive nos filmes, nós percebemos, e até mesmo na novela, que há uma alteração da visão do homem enquanto herói, né? Eu costumo dizer que na década de 80 nós tínhamos alguns atores como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, atores como Arnold Schwarzenegger, que passavam uma visão do herói que protege a família, que salva a mocinha, que é forte, que é viril, que é corajoso, né? Que é sério, tem a voz grossa, características masculinas. E hoje em dia você vê cada vez menos atores desse sentido, cada vez menos filmes de ação com esse enredo, né? E você vê cada vez mais mulheres ocupando esses espaços nos filmes, por exemplo. É muito comum a gente ver isso. E quando esses atores da velha guarda vêm fazendo novos filmes atualmente, né, com a mesma pegada dos anos 80, muitas vezes são criticados. Por exemplo, o Sylvester Stallone, ele lançou Rambo, deve ter uns 2, 3 anos. Quando ele lançou, assim que ele lançou, a crítica foi: filme com masculinidade tóxica, filme tóxico, que não sei o quê. Então existe muito atualmente, né, dessa visão. E é algo que precisa de realmente ser repensado, né? Pelo menos num curto a médio prazo, para que no longo prazo a gente não venha a ter coisas ainda mais radicais, mudanças ainda mais graves dentro